Então vamos lá ler, homenageando esse devoto que hoje é o dia do seu aparecimento. Em homenagem a Srila Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj. Pranam Mantra de Srimad Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj, composto por Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Então tem Pranam Mantra aqui que quer dizer o seguinte: eu ofereço a minha reverência ao grande Guru Srimad Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj, a sua forma alta e tranquila, adornada com um tridanda e roupas da cor do sol, recém-nascido, é a personificação da misericórdia. Ele é um rei afetuoso entre os Gaudiya Vaishnavas. Sannyasis, um oceano de conhecimento vedântico, e sempre extasiado com o sabor estático de êxtase do Kirtan de Shri Shri Guru e Gauranga. Então, esse é o Pranam Mantra desse grande devoto, desse Guru, como diz aqui. Ele é a personificação da misericórdia, um afetuoso entre os Gaudiyas Vaishnavas, Sannyasis. Então, hoje é o dia transcendental do seu aparecimento, e agora vamos ler, continuando a leitura da aula de Shilacharya Maharaj. Sempre Shila Govinda Maharaj, Shilacharya Maharaj, eles falavam que o dia do aparecimento e desaparecimento de um grande Vaishnava, ou do próprio Senhor Supremo, de um avatar do Senhor Supremo, é muito auspicioso para nós lermos algo sobre a vida dele. Então, nós lemos aqui, não sabemos muito sobre a vida dele, mas Shila Govinda Maharaj fez um Pranam Mantra para ele, e nós lemos aqui Pranam Mantra, então já glorificamos ele, já foi glorificado, e isso traz para nós uma fortuna espiritual. Vamos ver onde paramos aqui a aula de Shilacharya Maharaj. De manhã nós estávamos lendo sobre, hoje de manhã, no programa da manhã, sobre a aula, e o título da aula é O Senhor o título da aula é Determinação Inabalável. Então, a aula de Shilacharya Maharaj fala que nós temos que ter uma determinação de continuar o serviço a Deus inabalável, nada pode abalar a gente. E Shilacharya Maharaj falou que a consciência de Krishna vai ter muitos obstáculos, muita dor, muita austeridade. Mas Krishna está fazendo tudo isso. Ele que dá toda essa austeridade, é ele que dá esses obstáculos, essa dor para nós, a dor da mente. Para quê? Para ver se nós realmente podemos ser um devoto dele. Então, tudo que acontece na sua vida devocional é teste. Krishna está te testando. Ele colocou o Maya nessa função, ele deu a potência para a Maya, a potência dele ele deu para a Maya,
para nos testar o tempo todo. O tempo todo nós somos testados, e quanto mais você serve, mais você se dedica à vida devocional, maior é o teste, mais difícil de superá-lo, maior é o obstáculo. Então Krishna, ele vai fazer isso até o final, para ver se nós realmente somos um devoto dele. E se nós passarmos o teste, formos aprovados, aí ele vai levar nós para o mundo transcendental. Ele vai conceder o amor puro por ele. Mas até lá, sempre vão ter testes e testes. E Srila Acharya Maharaj falou, Srila Govinda Maharaj também tem um livro dele que fala, nunca desista. Nunca, por maior que seja o obstáculo. Você quer um obstáculo maior do que Krishna deu para Arjuna? Shripata Tapasi Maharaj falou isso numa aula que eu tenho gravado. Krishna falou para Arjuna, lute. Arjuna falou, mas como que eu vou guerrear com o meu professor, com o meu avô, com meus primos, com meu tio? Como que eu vou lutar contra eles? E Krishna falou, vai e lute, você é um kshatriya, faça o seu dever, faça o seu dharma. Ele não está pedindo isso para a gente, mas veja só o obstáculo da vida devocional. O que Krishna pediu para Arjuna? Vá lá e guerreie contra o seu tio, contra o seu avô, contra o seu professor, contra os seus tios. E Krishna vai dar obstáculos de acordo com a sua dedicação. Se você é uma pessoa dedicada, se você está na vida devocional dedicado, o teste é mais difícil do que aquele que leva a vida devocional no banho-maria. Aquele que leva a vida devocional fazendo a prática de vez em quando, sem estar muito engajado, sem servir muito. Esse não vai ter tanto teste. Mas aquele que está servindo, ele vai ter muitos testes. E cada vez mais difícil. Mas esse é o caminho para a evolução espiritual. Não há outro caminho para a evolução espiritual. Então agora aqui, acabamos de ler essa aula de manhã, né? A determinação inabalável. E aí, Srila Acharya Maharaj também nessa aula, ele fala sobre a importância de ter uma Tulasi em casa, de tratar bem a Tulasi, de fazer serviço a Tulasi, porque Tulasi Devi, Tulasi Maharani é a mãe da devoção. Então, todo mundo tem que fazer um serviço para Tulasi Devi. Todos os dias. É bom, muito auspicioso para nós termos uma Tulasi Devi em casa e fazer o serviço para ela. Então vamos para a próxima aula agora. O título é Viva Dentro do Serviço. É a continuidade da aula que nós lemos de manhã, que eu comentei agora aqui brevemente. Viva Dentro do Serviço. É uma aula dada em Ganga Sagar, é uma aula dada à noite, no dia 12 de janeiro de 2020, o início do ano de 2020. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele disse que não viemos a este mundo para nos tornar carpinteiros e pedreiros. Nós somos apenas mensageiros dos ensinamentos de Mahaprabhu. Neste mundo, nós ficamos orgulhosos de construir grandes casas, templos e assim por diante. Mas grandes edifícios, templos, sozinhos, são inúteis. Um outro verso aqui diz o seguinte: não se esforce para construir mosteiros, templos ou casas grandes, mas se você
tem riqueza, irmão, então você pode construir templos, mosteiros, como desejar. Shri Shri Prema Vivarta, capítulo 9, verso 29. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele falou que nós não nascemos nesse mundo para ter uma profissão e trabalhar nessa profissão, ser carpinteiro, pedreiro, para ganhar dinheiro. Não nascemos nesse mundo para isso. Nós nascemos para servir Deus. Nós estamos nesse mundo para servir Deus. Se você tem dinheiro, se você tem condição, então construa sim um templo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele fez 64 templos. Mas o foco é servir Deus. O templo tem que ser feito não para você aparecer. O templo tem que ser feito para distribuir a consciência de Krishna. Esse é o foco do templo. Qual a função do templo? Distribuir a consciência de Krishna. Fazer os devotos que já são iniciados, aqueles que já são iniciados, servir mais Deus, o Senhor Supremo. Essa é a função do templo. Senão não tem sentido. Senão, se o templo não tiver esse objetivo de distribuir a consciência de Krishna, de colocar os devotos para servir, então não tem função ter um templo. Então, se você tem dinheiro, se você tem condições, faça. Mas se não tem, não faça. Se você tem dinheiro, você pode fazer um templo. Mas o principal é que você deve manter o Senhor Supremo perto do seu peito, adorando-o com água do Ganges e folhas de Tulasi. É por isso que nos dizem que não viemos a este mundo para nos tornarmos carpinteiros ou pedreiros. Nós viemos apenas para ser mensageiros dos ensinamentos de Mahaprabhu. E como que nós podemos ser os mensageiros? Qual é a forma que nós podemos transmitir a mensagem de Mahaprabhu? Pregando. Pregando. A pregação é a única forma de sermos mensageiros de Mahaprabhu. Como que vamos divulgar o que Mahaprabhu falou, o que ele escreveu, os 8 versos? O que todos os seus associados, os parsadas, eles escreveram somente pregando. A pregação é a única forma de distribuir toda essa consciência que Mahaprabhu vem nos dar. Tem um outro verso aqui que diz o seguinte: o meu nome se espalhará por todas as aldeias e cidades desta terra, desse mundo. Esse é um verso que Srila Maharaj sempre fala. O meu nome se espalhará por todas as aldeias e cidades deste mundo. Nós devemos entregar esta mensagem e a mensagem de nosso Guru, de todo o Guru Varga, o nosso Gurudeva, Param Gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakura, de porta em porta, em todo o mundo. É por isso que é necessário ouvir o que eles dizem primeiro. Quando você for pregar ou coletar, fazer coleta, doações, as pessoas lhe dirão muitas coisas, mas você não deve desanimar. Você deve pensar em como Mahaprabhu ele resgatou Jagai Madai. E no fundo, você deve sempre aspirar pela misericórdia de Nityananda Prabhu. Então, quando você for pregar, como diz aqui, de porta em porta, em todos os lugares do mundo, todo mundo deve pregar de porta em porta.
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada falou, pregue de porta em porta. Mahaprabhu falou, pregue de vilarejo em vilarejo. E Srila Govinda Maharaj e Srila Siddhar Maharaj falaram, pregue de coração em coração, em qualquer lugar. Você deve pregar em qualquer lugar, entre os membros da sua família, entre os amigos, no ônibus, no metrô, no Uber. Qualquer lugar, pregue a todo momento. E os obstáculos virão, sim, mas você nunca pode desanimar, nunca pode desistir. Quantos obstáculos teve a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada quando ele veio para o Ocidente pregar? Quantos obstáculos Srila Siddhar Maharaj teve? Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Quantos obstáculos agora Srila Tilaka Niriha Maharaj está tendo para pregar? Nós também vamos ter obstáculos, mas temos que fazer como eles. Eles venceram os obstáculos. Nós também temos que vencer. Não é para desanimar. Não desista nunca. Não vamos desistir do que Deus falou para nós fazermos. Esse é o caminho. O caminho é fazer o que Deus orientou. O caminho é fazer o que o Guru orientou. E o Guru orientou o que Deus orientou. Então, é difícil? Sim, não é fácil. O caminho devocional não é brincadeira, mas é a única forma de você se conectar realmente com Deus. Não há outra forma. Eu estou olhando aqui para ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Só um minutinho aqui que está abrindo. Por enquanto, não. Então, continuando aqui a leitura. Então, também, Srila Acharya Maharaj falou, nós temos que pensar como Mahaprabhu agiu com Jagai Madai. Jagai Madai, todo mundo conhece a história. São os dois irmãos que bateram, quebraram um jarro de vinho de barro na cabeça de Nityananda Prabhu. Então, nós temos que sempre pensar em como Mahaprabhu, ele resgatou o Jagai Madai, os mais caídos, bêbados, bateram em Nityananda Prabhu, mas Mahaprabhu e Nityananda Prabhu resgataram eles. Eles se tornaram devotos puros de Deus. Então, nós temos que pensar nisso. Nityananda Prabhu, quando Madai quebrou o jarro de vinho na cabeça dele, ele falou, não importa se você me bater de novo, mas fale Hare Krishna. Isso é Nityananda Prabhu, a misericórdia personificada. E nós temos que seguir o exemplo de Nityananda Prabhu. Não imitá-lo, mas seguir o exemplo dele. Imitar é uma coisa, seguir o exemplo é outra. Um outro verso fala assim, quando Nitai Chanda me dará a sua misericórdia? É a pergunta. Nitai Chandra é Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Quando os meus desejos materiais, eles perderão, quando meus desejos materiais perderão toda a importância para mim. Isso foi escrito por Srila Narottama Das Thakura. Porque nós damos muita importância a tudo que é material. Quando que o desejo material vai perder a importância para mim? Aquele desejo que todo mundo quer. Todo mundo quer algo. A mente sempre quer algo. Você quer, quem não é casado quer casar, aquele que é casado de repente quer outra coisa, aí a pessoa quer um carro novo, a pessoa quer uma casa nova, a pessoa quer um emprego melhor para ganhar mais dinheiro, a pessoa quer trocar a TV ou celular. A mente sempre está querendo algo. Quando que esse desejo vai embora? Essa é a pergunta que está nesse verso aqui. Quando tudo isso irá embora? Quando isso perderá
toda a importância para mim. Narottama Das Thakura escreveu isso. Os desejos materiais, samsara, vasana, significa apego a Shakti, ao mundo material e tudo nele, Visaya, Visaya, mundo material. Então, quando que esse apego a tudo que tem no mundo material irá embora? Perderá o sentido para mim. Outro verso de Narottama Das Thakura. Um outro verso aqui diz o seguinte: quando Nityananda terá a compaixão por mim e me libertará da ilusão mundana. Isso é um verso de Srila Bhaktivinoda Thakura, do livro Sharanagati. Então, quando Nityananda Prabhu ele terá a compaixão por mim e me libertará da ilusão mundana. Nityananda Prabhu é a misericórdia personificada. Quando ele vai tirar essa ilusão de nós? Nityananda Prabhu é o guru genuíno, é o guru atual. Nityananda Prabhu é o Adi Guru. Então, para nós termos a misericórdia dele, nós temos que nos rendermos a ele. E misericórdia significa serviço devocional. Então, o guru genuíno, ele te dá o serviço devocional. Se você executar corretamente esse serviço, dia a dia, sem interrupção, você vai perder esse desejo do desfrute material. Isso daí irá embora. Então, quando isso vai acabar? Quando você realmente seguir tudo que o Guru fala, arrisca. Nós lemos isso aí esses dias aqui na aula de Silachar Maharaj. Quando nós seguirmos arrisca tudo que o Guru fala, nós nos libertaremos dessa ilusão material. Esse desejo de conquistar algo material irá embora. Mas hoje nós ainda temos muitos desejos. Por quê? Porque nós não seguimos à risca tudo que o Guru fala. Mas gradativamente, não é para desistir, desanimar. Gradativamente, você fazendo todo dia, isso daí vai indo embora. Essa ilusão vai desaparecendo de nós. Um outro verso aqui fala assim: quando a ilusão material, ela me abandonará. Gurudeva sempre cantava essa canção. Ele não tinha nenhum apego à sua vida anterior, mas ele estava sempre apegado ao seu serviço devocional. Ele também sempre cantava, aí tem uma outra canção aqui. Então, Gurudeva, ele não tinha nenhum apego à sua vida anterior. O que quer dizer aqui sua vida anterior? A vida de familiar que ele tinha, a mãe, os irmãos, ele não tinha nenhum apego a isso. Ele tinha apego ao serviço devocional, ele tinha apego ao seu guru, ele tinha apego à missão, às deidades. Esse era o apego de Srila Govinda Maharaj. Nenhum apego à família anterior. O pai dele já havia abandonado o corpo, né? Mas a mãe, aos irmãos, a irmã morava no templo, Ramadidi morava no templo. Ele não tinha nenhum apego a nada disso, a nada material, na verdade, não era só família. Srila Govinda Maharaj não tinha nenhum apego a nada. Por quê? Porque ele era um devoto puro. Então, quando que isso vai acabar conosco? Quer dizer, não acabar conosco, mas quando que isso vai sair de nós? Esse apego, esse desejo de desfrutar? Quando nós nos tornarmos um devoto que se rendeu totalmente a Deus. Aí não teremos apego algum, uma gota de apego. Quando você se tornar um devoto puro, Sharanagati, quando você entrar em Sharanagati, quando você se tornar um Sharanagata, você não vai ter nenhum apego a nada material. Qualquer coisa que oferecerem para você, derem para você, você não quer, você rejeita. Somente vai querer a vida devocional. Somente você vai querer servir Deus.
Mas enquanto isso não acontece, nós temos que diariamente seguir o que o Guru fala. Tentar fazer o máximo possível que o Guru fala. Não é fácil? Não é fácil. Mas tente ao máximo fazer o possível. Continuando aqui a leitura. Então, Gurudeva sempre cantava essa canção agora aqui, que eu vou ler a tradução. A canção é a canção que cantamos de vez em quando. Temos que cantar, na verdade, essa canção, porque é a canção para Mahaprabhu, né? Então fala, Emona Durmati Sansarabitore Pudyati Nuami Tavani Jajan Konamahajane Pataya Diletumi. Essa canção é uma canção composta por Srila Bhaktivinoda Thakura. Então ela diz o seguinte, ó Senhor, eu tenho uma mente muito perversa e eu caí neste mundo material, mas você enviou uma grande alma, o seu associado, para me resgatar. Então, esse é o primeiro verso da canção Daniátmica. A canção se chama Daniátmica. Então, o Gurudeva sempre cantava essa canção, ele gostava muito dessa canção. Uma das canções que ele gostava mais para glorificar Mahaprabhu é essa canção. E aí continua, né, a mesma canção. Doya kori more patitadekia corrilo amaregia, o redina John shunobalokata ulasita roibehia. Que quer dizer esse segundo verso? Vendo-me tão caído e sendo misericordioso, ele veio até mim e disse, ó alma humilde, ouça esta mensagem maravilhosa e o seu coração se alegrará. Essa é a segunda parte da canção. Continuando então a canção. Tomarei tarite si Krishna Chaitanya Nabadvipi Avataro. Que quer dizer isso? Sri Krishna Chaitanya, ele apareceu em Navadvipi para libertá-lo, para nos libertar. Quem nos informou sobre isso? Quem nos explicou tudo isso? O nosso Gurudeva. Ele vem nos chamar para este caminho, o caminho devocional. Nós dizemos no Pranam Mantra de Sri Guru. Qual que é o Pranam Mantra de Sri Guru? Cantamos todo dia no Vandana, de manhã à noite. Né? Então veja só a importância de cantarmos. Por isso que Silachar Maharaj fala, cante o Vandana de manhã à noite. Cante uma canção para o Guru, uma canção para o Vaishnava, uma canção para o Panchatattva, uma canção para Nityananda Prabhu e uma canção para Mahaprabhu todos os dias, de manhã e à noite. Se você fizer isso todo dia, você vai ver como a sua vida espiritual, você vai ter mais vontade de servir. Então, o verso aqui, o mantra para o Guru, é o seguinte, Om Adyanati Mirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chakshuru Militant Janata Ismai Shri Gurave Namaha. Todo dia nós cantamos isso, e temos que saber o que está falando aqui também. Então, é dito o seguinte nesse verso, ofereço as minhas reverências a Shri Guru, que abriu os meus olhos, resgatando-me da escuridão ilusória, da ignorância, ao aplicar o potente bálsamo do conhecimento em meus olhos, Sambandha Gyana. Então, o nosso relacionamento com Deus. Então, o Guru
ele nos tirou, ele abriu nossos olhos, ele tirou nós da escuridão, dando para nós o que? Sambandha Gyana. O que é Sambandha Gyana? É o conhecimento de qual a nossa relação com Deus. O Guru fez isso conosco. O Guru nos tirou da ilusão material. O Guru nos tirou, ele deu toda a condição de a gente sair daí. Ele abriu nossos olhos para qual é o nosso relacionamento com Deus. Qual é o nosso relacionamento com Deus real? Qual é? É de servi-lo eternamente. Então o Guru está dando isso tudo para nós. Nós temos que aproveitar. Aproveitar não é desfrutar. Aproveitar é você servir o Guru. Não é desfrutar do Guru. Então nós temos que ser Guru Sevi, não Guru Bhogi. Guru Bhogi é aquele que aproveita do Guru, ele desfruta do Guru. Guru Sevi é aquele que serve o Guru. Então o Guru vem nos abrir os olhos, vem nos dar esse conhecimento da nossa relação com Deus. Nós temos que aproveitar isso. Nós éramos ignorantes, mas quem nos deu olhos para ver? Gurudeva deu esses olhos. Nós devemos sempre pensar nisso. Nós devemos servir o nosso Gurudeva e os Vaishnavas. A atração do amor por Gurudeva e pelo Senhor Supremo, ela deve vir até nós. Onde devo ir para encontrar o Senhor Supremo? Onde eu posso encontrar a minha? Onde eu posso encontrar Krishna? Onde eu posso ir para encontrar Krishna? Novamente, as Gopis chamam Krishna de Kana. Onde eu posso encontrar conexão do serviço devocional a Krishna? São perguntas que só tem uma resposta. Procure por Shri Krishna a realidade e o belo. Procure o Senhor Supremo. Procure a realidade. Busque aquele que pode te dar isso. Você não tem mais nada a aspirar, somente isso. E quem pode te dar tudo isso? O Gurudeva. Gurudeva, agora Srila Bhakti-Tilaka Nrsimha Maharaj, ele pode dar tudo isso para nós. Como servir Deus, como se conectar com Deus, como ter a conexão mais íntima com Deus. Tudo isso somente através de uma pessoa, o Guru genuíno, Srila Bhakti-Tilaka Nrsimha Maharaj. Temos que ouvi-lo, temos que fazer o que ele está orientando. Mais nada. Você não precisa aspirar mais nada. Você não precisa querer mais nada. Nós ficamos enredados na rede do ambiente ilusório. E nós devemos procurar como poderemos ser resgatados daqui. A bruxa Maia, ela nos pegou no colo. Quando você esquece que você é um eterno servo de Deus, você é alma, a bruxa Maia, ela te pega pelo colo, ela te pega pelo pescoço e coloca você no colo dela. E você entra no oceano da ilusão. Então, como que podemos sair disso? Como que podemos ser resgatados disso? Dessa situação que estamos hoje? Porque hoje nós estamos, sim, presos por Maia. Se você quiser sair desse ambiente ilusório, desse emaranhado, você deve se abrigar exclusivamente nos pés de lótus do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, dos Vaishnavas,
do Guru genuíno. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: escute o Bhagavatam sob a orientação de um Vaishnava fidedigno e refugie-se aos pés de lótus de Mahaprabhu. Esse aqui é o verso. Nós temos que escutar o Bhagavatam de um devoto fidedigno, genuíno, um devoto puro. O Bhagavatam não é para ler, é para escutar de um grande devoto, de um devoto puro. Shravana Bhagavata é um dos processos devocionais. Escutar o Bhagavatam. Mas de quem? De qualquer um? Não. De um devoto puro. Porque senão você pode se tornar um Sahaja. Srila Govinda Maharaj falou, a chance de quem lê o Bhagavatam sem um instrutor, sem alguém, um devoto puro, se tornar um Sahaja é muito grande. Então não leia o Bhagavatam sozinho. Tem que ter um grande devoto, um Vaishnava puro, fidedigno, para te explicar, para te orientar. A nossa mente quer ler tudo, quer ler o Bhagavatam, quer ler os Puranas, os Upanishads, quer ler o Vedanta Darshana, mas não é para ler, é para escutar de uma grande autoridade, de um devoto puro, de um Vaishnava fidedigno. Esse é o verso aqui. E refugie-se aos pés de lótus de Mahaprabhu. Nitai Chanda e Gorachanda são muito misericordiosos. Porque Radharani, ela canta o meu nome, porque ela chora tanto por mim, Krishna dizendo, que tipo de felicidade ela sente quando me serve. Para provar o seu humor, para provar o humor de Shrimati Radharani, o Senhor Supremo, Sri Krishna, ele apareceu em Kali Yuga como Goranga Sundar, Mahaprabhu, uma forma combinada de Sri Radha e Krishna. Indo de casa em casa, ele disse a todos, então, Mahaprabhu é uma forma combinada de Radha Krishna. É Krishna com a auréola, o envolto e o humor, o coração de Shrimati Radharani. Então, Mahaprabhu foi de casa em casa. E ele disse a todos, o que Mahaprabhu disse? É a canção que cantamos também. Arunodoya Kirtan chama-se a canção. Então Mahaprabhu falou, Divi Jago, Gorachanda Bole, Kotanidra Jayamaya Pisatira Koli. Se Gorachanda diz, ó almas, despertem, acordem. Ó almas, acordem. Quanto tempo mais vocês dormirão no colo da bruxa Maia? Srila Charmaraj adorava essa canção. Ele gostava muito de cantar essa canção. Ó almas, acordem, acordem. Divi Jago. Gorachanda Bole, Kotanidra Jayamaya Pisatira Koli. Acorde, almas, saia do colo da bruxa Maia. Quanto tempo mais vocês vão dormir no colo da bruxa Maia? Acordem, levante-se. Quanto tempo mais você vai dormir? Tem um outro verso aqui que diz aqui é o seguinte. Acorde, irmão. Não há tempo
adore Krishna, eles chamam em voz alta. Isso daqui está escrito no Acharya Vandana. Então, acorde, irmão. Não há tempo. Adore Krishna. Eles chamam em voz alta. Então, nós não temos muito tempo. Quantos anos nós temos ainda nesse corpo? Talvez 5 anos, 10 anos, 20, 30, quem for novo, 40, 50 anos, 60 anos nesse corpo. Mas isso é muito rápido, passa muito rápido. Nós não temos muito tempo. Então, adore Krishna, cante os nomes de Krishna, sirva Krishna. É isso que eles estão dizendo. Isso aqui está escrito no Acharya Vandana. Continuando aqui a leitura, não há tempo. Não há tempo sobrando. Nós podemos deixar este corpo a qualquer momento. Mas você deve cantar o santo nome enquanto tiver vida neste corpo. Você deve servir ao Senhor Supremo enquanto você estiver nesse corpo. Você tiver mãos, pernas, olhos, orelhas, nariz. Use tudo para o serviço ao Senhor Supremo. As nossas mentes, elas vivem em todos os tipos de lugares e situações, mas agora nós podemos nos concentrar em cantar o santo nome. Nós devemos sempre cantar, sempre manter a nossa mente a serviço do Senhor Supremo, na medida do possível, e evite conversas externas, evite conversas materiais, discussões e associação com não devotos, pois assim você virá ao Senhor Supremo. Então é isso que temos que fazer. Nós temos pouco tempo. Srila Maharaj fala, 100 anos passa muito rápido. Ninguém tem 100 anos de vida nesse corpo ainda. Isso eu garanto a todos vocês que estão aí assistindo. Eu garanto que você não vai viver mais 100 anos nesse corpo. Isso é certeza. Ninguém que está ouvindo aí, ninguém que vai ouvir a leitura da aula de Srila Maharaj ainda tem 100 anos de vida. Ninguém. Então, passa muito rápido. Não perca tempo. Outro dia mesmo eu falei isso que Srila Maharaj sempre comentava. Cada dia que passa é um dia a menos, não é um dia a mais. A visão material é um dia a mais que você tem. Não, é um dia a menos. Então aproveite para servir Deus. Cante sempre os nomes de Deus. Sirva sempre Deus. Pense em Deus o tempo todo. Lemos esses dias aí Srila Maharaj falando. Não é para pensar em Deus somente na dificuldade. Pense em Deus na alegria, quando você está alegre, quando você está feliz, quando você não precisa ficar pedindo nada para Deus. As pessoas só pensam em Deus para pedir. Não, nós temos que pensar em Deus no momento da tristeza e da alegria. E não para pedir nada, pedir somente fé, pedir somente devoção, pedir somente mais serviço a Ele. É isso que temos que pedir. Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Se não tiver, vamos continuar a leitura. Por enquanto ainda não. Então não perca tempo. Não perca tempo com nada material. Não perca tempo fofocando. Não perca tempo falando bobagem, falando sobre coisas mundanas. Deixe o mundo material de lado e vamos servir Deus. Enquanto você tiver mãos, pernas, olhos, orelhas, nariz, use tudo
para servir o Senhor Supremo. Somente assim você conseguirá ver Deus. De qualquer forma, muito já foi dito hoje. Vamos cantar alguns kirtans agora, diz Silachara Maharaj. Deixe-me ver qual é a próxima aula. Então, o título dessa aula que nós lemos agora é Viva dentro do serviço devocional. Não perca tempo. A aula que vamos ler amanhã de manhã, amanhã é Kadashi, né? Amanhã é um dia muito auspicioso para nós. A aula de amanhã é Inteligência Nublada. Amanhã vou ler só aqui o resumo disso aqui. As pessoas vêm ao templo para servir ao Senhor Supremo, mas não podem deixar os seus egos. Muitas pessoas, elas vêm para receber a iniciação, mas todos realmente as recebem. Muitos apenas fingem que receberam a iniciação. Há um limite para a paciência do guru e da tolerância do guru. Então, amanhã vamos ler de manhã, veja só de ler isso aqui já sabemos mais ou menos, a aula vai ser meia pesada. As pessoas, elas vêm ao templo para servir ao Senhor Supremo, mas elas não podem deixar os seus egos. Todo mundo tem ego. O que afasta a pessoa do templo, do serviço devocional, Srila Govinda Maharaj falou, ou é o ego forte ou é a ofensa. Todo mundo tem ego. Então as pessoas vêm para servir Deus no templo, mas o ego, elas não conseguem deixar o ego. Vamos ver aqui. Não temos nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E amanhã é Kadashi, não esqueça, jejum total até o meio-dia, é a orientação da nossa missão, é a orientação de Shilá Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, e nós seguimos isso. Jejum total até o meio-dia. Depois do meio-dia você pode quebrar o jejum total comendo comidas sem grãos, anukalpa. Anukalpa é comer sem grãos. E aí, no domingo, quebraremos o jejum no horário que eu postei hoje no grupo do Templo de São Paulo. Então, não esqueça, amanhã é Kadashi, um dia importante para todos, seguir e fazer corretamente esse dia. E não é somente não comer grãos. O Ekadashi, a base do Ekadashi, é você aumentar o serviço devocional. Então amanhã de manhã cantaremos uma canção a mais, amanhã à noite cantaremos outra canção a mais, que Srila Govinda Maharaj orientou. De manhã cantamos Sri Hari Vasaragiti e à noite cantamos Shuddha Bhakta. Então participe, amanhã é um dia muito especial, o dia de aumentar o serviço a Deus. Participe do programa da manhã, se puder também participe do programa à noite. Quanto mais fizer no serviço amanhã, melhor para a nossa fortuna espiritual. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda
Giridhari Gopinatha Namo Nityananda Shri Advaita Chandra Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopala Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda Jahavete Vignanasha Vistapura Jai Vignanasha Vistapura Jai Goshai Charuni Narada Jai Gosai Charuni Narada Sakabala Padari Mora Pankara Charana Shri Gopasaniva Chandra Charana Shri Makanareva Janame Janame More Yogila Janame Janame Mohare Avilai Jai Goshai Joge Kachin Kailavaso Jai Gosai Jati Manji Kula Pansa Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Golo Hari Braja Vrindavan Anande Golo Hari Braja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Hari Nam Sankirtan Kore Narotara Hari Nam Sankirtan Kore Narotara Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gora Hari Jaya Sacinandana Gora Hari Gora 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 Hari Gora 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 Hari Jaya Sacinandana Gora Hari
Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Nós temos aqui hoje conosco a Marlene Devidassi, a Andréia Flores também conosco aqui. Temos o Vrajaraja Prabhu, temos a Govinda Mohini Devidassi, Goranga Prabhu também conosco aqui, que aparece para mim são essas pessoas. Eu vou olhar no outro aparelho, porque às vezes o outro aparelho também aparece alguém que aqui no celular não aparece. Então agradeço o Satsanga, a presença de todos aqui, participando conosco, a associação é muito importante, lemos isso de manhã hoje, a aula de Srilata Maharaj, associação. Então, amanhã de manhã continuaremos a leitura, amanhã é Kadashi, não esqueça, e à noite também continuaremos com a leitura da aula de Srilata Maharaj. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Temos conosco também hoje assistindo, Rubem Angel também, que estava aqui conosco. Então agradeço a presença de todos. Dandavat